Meu irmão, você que nós não devemos desprezar os humildes começos, né? Quem me colocou nas redes sociais, hoje ela mora lá em São Paulo, é a minha sobrinha Cecília, né? Ela é a filha da saudosa Denise Medeiros, que faria aniversário agora de 65 anos, e a melhor amiga da Denise é a Fátima Teixeira, né? A Fátima está chegando aos seus 64 anos. No mesmo dia, o meu primo Heráclito faria 100 anos, né? E o La Sofia, que foi aquele navio que veio de Gênova, na Itália, né? Os primeiros imigrantes italianos que chegaram no Brasil lá no litoral capixaba, né? Isso há 151 anos atrás. E os colonos italianos, né? Eles trouxeram uma grande contribuição. E nós temos também o Palharins, né? E o Palharins fala com tanta desenvoltura, né? De um tio dele, né? E ele também fala da confrontação que ele fazia, né? Aos padres, né? Porque o Palharins parece que ele entendeu, né? Lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, que Jesus veio em carne e osso, teu sangue precioso foi derramado, né? E tanto o Palharins quanto eu, quanto o Newton, quanto outros irmãos amados, né? Estão chegando aí aos 70 anos nesse 2025, né? E outra instituição que eu amo, porque tem os atletas de Cristo, que teve aquele da corrida, Alex Dias Ribeiro, né? Que implementou, e também esse Atletas de Cristo é muito criticado e muita lacração em cima dos Atletas de Cristo, porque pelos maus testemunhos, mas nós não podemos deixar de citar o Fábio, né, que foi uma lenda aqui no Cruzeiro, continua jogando em alto nível lá no Fluminense. E eu acho que eu estou lembrando dos goleiros porque eu tenho um apreço muito grande pelo goleiro Manga, que nos deixou agora, pelo goleiro que está também, né, nas nossas lembranças, que veio substituir o Raul, né, que é o Raul do Cruzeiro, Luiz Antônio, um goleiraço, né, e eu tive o prazer de conhecê-lo, e ele seguiu a trajetória do Raul, quando o Raul foi vendido para o Flamengo, né, e quantas vezes, né, eu lembro que eu fui carteiro na região do Riachuelo, tive o prazer de conhecer o Moraes. Jair Furacão falou maravilhas do Moraes, naquele memorável Cruzeiro e River, quando o Cruzeiro ganhou de 3-2 lá, com o gol de Joãozinho, um gol improvável no último minuto. E eu quero dar um abraço para o Joãozinho, que foi aniversariante do dia em fevereiro, né? O Joãozinho tem a mesma idade do saudoso Roberto Dinamite, né? E eu lembro da Pega na Mentira, né? O filho do Roberto, brincando com o pai dele, quando foi 1º de abril, e a Jovem Guarda estava prestes para comemorar 50 anos, né? E eu lembro do saudoso Gerry Adriano, estava no programa que tinha o patrocínio da Implantar, né? E ali o Cláudio Fontana ainda brincou com ele, né? E eles cantaram parabéns para o Roberto ali, e em 2015, né? O Roberto estava fazendo 74 anos e o Dudu estava feliz. Eu levantava essa hora, assim, 5 horas, para ver o Dudu na nativa, né? E ficamos sem o Dudu, né? Que estaria já com os seus 56, né? Porque o Dudu é de 1968, né? Então ele teria feito aniversário em dezembro, né? E eu fico pensando nisso, né, gente? De dezembro eu tenho tantos amigos, né? Meu primo, Arnaldo Neto, né? Ele teria. O Arnaldo Neto está conosco aí, graças a Deus. Ele é do dia 28 de dezembro, ele fez 49, a mesma idade da minha sobrinha Daniela, 49. E o meu sobrinho Rodrigo, 50 anos, né? E 50 anos de casado, está fazendo os pais. A Ana Paula, que faz 49, e o pastor Geraldo Campos faz 66 anos. Foi presidente da Convenção Batista, um abnegado homem de Deus. Eu quero abençoar o pastor Geraldo, que fez o casamento da minha filha, né? Ele fez o casamento da minha filha no dia 9 de outubro de 2010.
E que emoção que eu senti de levar minha filha no altar. Lá estava o pastor Geraldo Campos, que abriu exceção, porque ele estava muito doído, né, que ele tinha perdido a pastora Vilma, mas ele fez questão de fazer o casamento da minha filha. E hoje, por coincidência, hoje é 9 de abril, aniversário do meu genro Marcelo, né? E a gente tem muito carinho, né, por aqueles que Deus coloca em nossos caminhos. Eu tenho 2 genros, tenho o Marcelo e tenho o Benito, né, que é casado com a minha caçula, com a Sara, que fez 30 anos, né, uma engenheira, uma pessoa de Deus no meu coração. E eu encerro essa prosa declarando, né, com meus lábios, né, a alegria de poder agradecer a Jesus Cristo pelo zelo, pelo cuidado que Ele tem conosco, né. Os gêmeos, eu quero abençoar o meu irmão Márcio Alexandre. Ele nasceu 5 minutos, né, depois do Marco Antônio, e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, todos os dois, né, e nós vivemos dias tão difíceis, né, dias tão difíceis, e a gente não tem tempo, né, de conviver com as pessoas que a gente tem carinho, né. O meu primo também vai estar fazendo aniversário, eu convivo pouco com ele, né, o Osias Ribeiro Neves, um grande escritor, escreveu A Travessia de Maria, né? Minha mãe ficou tão feliz de ter recebido aquele livro, né? Daquela judia que veio no navio, né? E meu primo conheceu a pessoa do BDMG, né? Que pediu a ele para fazer a biografia da mãe dele, né? A Maria, a Travessia de Maria, né? Uma judia, né? E lá estava, né? Nos campos de concentração. Nós sabemos que teve uma participação do embaixador João Rosa, né? O nosso João Guimarães Rosa, com a Araci Carvalho. Deus, meu irmão, Ele está fazendo uma coisa que só Ele pode fazer, ninguém pode fazer. Eu sou do Correio e Telégrafo, né? E um grande evento que aconteceu lá no século passado foi o telégrafo, né? Agora, quem poderia imaginar aqueles que nasceram ali na década de 40, quando surgiu o rádio, né? Quando surgiu a televisão em 1950, como é que você poderia imaginar que 75 anos depois você ia ter um aparelho, um smartphone, né? Smart acho que tem a ver com velocidade, com rapidez. E eu lancei o primeiro edifício inteligente em Belo Horizonte, que é o San Diego Flat, que está ali na Álvares Cabral, esquina entre Gonçalves Dias ali, né? Gonçalves Dias, aqui, a avenida que sai lá em cima no Diamond Mall, né? E por falar em Diamond Mall, né? Eu tive o prazer de conhecer ali o estádio de Luz do Atlético, né? Ali eu vi o último show, né? Do Amado Batista, que acabou de casar de novo. Ali eu estava com a minha, eu lembro muito bem como se fosse hoje, né? A minha sogra, ela é apaixonada com o Amado Batista, ela é capixaba, dona Zilda, e ela também fez 84 anos agora, na virada do ano. Jair Furacão fez 80, estava muito feliz por causa do Botafogo, que veio cá, né, o Hulk foi às cordas, né? Mas o Hulk está se redimindo, o Hulk é um ídolo aqui em Belo Horizonte, rodou o mundo, né? Estava naquele vexame do 7-1 aqui em Belo Horizonte, mas uma coisa eu tenho certeza, o Brasil, assim como lá nos Estados Unidos, né, lá eles têm o basquete, e o Brasil nós temos a unção, né, muitos falam do Mané Garrincha, né, do Pelé, né, e lendas do futebol brasileiro, que o Pelé chegou a terminar uma guerra lá na África, né, e essa negritude, essa coisa do crioulo, né, o Odair Pinto, o saudoso Odair Pinto, era também de março, né? E o Odair Pinto estaria com mais de 100 anos. Que Deus abençoe a todos, né? A gente só está refrescando a memória daqueles que não conhecem essa história tão linda, né? E o doutor Marcel Castro estava naquele jogo Flamengo e Fluminense, né? E ele que foi meu anestesista. E onde quer que esteja alguém, parente do Marcel Castro, a minha gratidão é eterna por ele, né? E o doutor Sirene que está conosco, né? O doutor Sirene faz aniversário agora em julho, né? Ele é de 1958.